Olá, então, né? Meu Deus do céu, que coisa mais maravilhosa ver essa mulherada aqui reunida e alguns meninos entre nós também, né? Isso é importante. Bom, primeiro, boa tarde, e a gente está muito feliz, mas muito feliz mesmo de estar aqui na presença de vocês, de poder ter esse momento para nós, né? Nós mulheres, que temos um dia para celebrar aí a existência desse ser feminino, mas que no decorrer aí dos 365 dias do ano somos efetivamente mulheres, né? Bom, primeiramente, então, eu gostaria de desejar um lindo e abençoado Dia da Mulher, né? Dia Internacional da Mulher, 8 de março, que marca história, né? De muitas mulheres que nos antecederam para que nós possamos estar aqui hoje. E falar que o nosso propósito é o encorajamento da mulher na caminhada, e o evento de hoje vai inspirar a partir de uma reflexão profunda sobre a síndrome da impostora. E logo aí, né, nós já vamos estar explicando para vocês o que é a síndrome da impostora e como as mulheres são afetadas por ela, porque talvez nem saibamos, mas em algum momento da vida provavelmente já nos sentimos assim. Bom, eu sou a Cíntia, né, sou coordenadora de gestão de pessoas da unidade de Teotônia, colega dessas mulheres maravilhosas aqui, e vou mediar esse bate-papo, que é a ideia ser um bate-papo mesmo, que a gente possa conversar, interagir e sair daqui contagiada um pouquinho, né, por esse tema e que faça, né, nós refletir sobre como podemos, né, como mulheres, né, sermos melhores conosco, né, na nossa jornada. Comigo estão, então, a nossa vice-presidente, né, e diretora de produto, Ana Carolina Grins, e a pesquisadora, especialista e psicóloga em psicologia positiva, Elisa Zingano. Disse certinho? Sejam muito bem-vindas, todas e todos que estão aqui conosco, para esse momento de bate-papo. E eu já passo agora, assim, de pronto a palavra para a nossa vice-presidente, Ana Carolina, para dar as boas-vindas para esse time maravilhoso aqui e deixar a sua mensagem. Obrigada, Cíntia. Boa tarde, meninas e meninos que estão aqui presentes. Que alegria poder estar aqui no Dia da Mulher. Quando eu olho para trás, eu vejo assim como a gente está evoluindo, porque nem tantos anos assim atrás era um dia que não era tão lembrado, né? Vamos pensar. Eu tenho certeza que o WhatsApp de todas está bombando hoje. Há pouco eu fui dar uma olhada, tinha mais de 100 mensagens e muitas, né? São de pessoas que a gente nem imagina, né? Que estão, né, lembrando, né, do nosso dia. Então, isso acho que é um motivo de orgulho, é uma grande conquista nossa. Então, primeiro, parabéns, meninas, pelo nosso dia. Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Eu acho que vai ser uma troca muito encorajadora. E é isso que a gente espera hoje aqui, que a gente possa sair desse momento, né, muito mais encorajadas, né, para a gente conquistar tudo aquilo que a gente quer. Bem-vindas. Muito obrigada, Ana. E eu vou pedir, então, também para a nossa convidada, né, a Elisa, também deixar sua palavra, então, para as nossas mulheres. Vamos lá, então. Primeiro de tudo, agradecer o convite. É uma honra estar aqui. Acho que nada melhor do que comemorar o Dia da Mulher estando entre mulheres. Claro, temos rapazes também e são sempre muito bem-vindos, mas a gente está aqui juntas desenvolvendo algo que é fundamental, que é a sororidade. Né? Esse conceito de mulheres impulsionando mulheres, ajudando mulheres, levantando mulheres. Isso é fundamental, né? Se a gente quer crescer, se a gente quer se empoderar e se desenvolver. Então, quero agradecer demais a Piccadilly por essa oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre isso, né? Acho que a gente vai falar de um tema tão importante, que é a síndrome da impostora, algo que, sem dúvida, permeia a vida de todas nós. Sabendo ou não, né? Inconscientemente ou conscientemente, algo que todas, de alguma forma, já viveram ou ainda vivem. Então, que bom que a gente está aqui para colocar esse tema na mesa, quebrar o tabu, né, porque ainda é um tabu, mas que bom que a gente está tendo essa oportunidade de se olhar no olho e discutir juntas. Né? Assim, uma pode ajudar a outra e a gente pode se autoajudar mais, né, com mais autoconhecimento, mais autoamor e mais autocompaixão, que é também um conceito que a gente vai falar bastante hoje, né, meninas? Então, muito bom.
O papo vai ser bom, né, meninas? Vocês viram aqui, só na introdução já deu aquele... Ai, quero mais. Bom, deixa eu contar para vocês uma coisa maravilhosa que vai acontecer hoje, que teremos sorteio especial. Então, por favor, fiquem conosco até o finalzinho, porque vai ter sorteio. E eu vou dizer para vocês, dar um spoiler, que o sorteio é uma continuidade, é quase um pós-work, isso aí, para vocês continuarem aí se aprimorando nesse tema e ajudando umas às outras. Então, vamos ficar aí, né, atentas a isso, que a gente vai ter esse sorteio. Acho que eu vou contar. Posso contar? O pessoal autoriza que eu conte? Posso contar o que é o sorteio? Então, tá. Então, agora eu vou contar. Vou contar, pronto, não vamos fazer segredo. Gente, o sorteio vai ser de um livro, tá? O livro é o Síndrome da Impostora, da Rafa Brits. Então, assim, é um livro bem bacana. Eu baixei uma partezinha do livro, dei uma lida, fiquei encantada. Fiquei triste, que acho que eu não vou participar do sorteio aqui, mas tudo bem, não tem problema. Depois alguém me empresta o livro, já ficamos combinadas assim, então vai dar tudo certo, né? Bom, então seguimos. Vamos lá conversar sobre esse tema que está chamando a atenção, né? E a gente quer saber. E aqui, quem sabe o que é a síndrome da impostora? O que é isso? Né? Como é que a gente sente isso? Como é que isso se manifesta? Né? Bom, a síndrome da impostora é a dificuldade que as mulheres têm de acreditar no seu potencial. É a sensação de se sentir inferior como esposa, mãe, profissional. Sabe aqueles pensamentos que surgem às vezes? Eu não sou tão boa. Eu não sei trabalhar com isso. Será que eu preciso malhar mais? Eu preciso estudar mais? Quando a gente acha que nunca está bom. É mais ou menos nessa linha? É disso que a gente vai falar hoje? Bom, e mesmo exaustas, ainda achamos que não somos suficientes. Isso é a síndrome da impostora. E eu queria agora pedir, então, né, para que a Elisa, né, pudesse falar um pouquinho mais para a gente, né, o quanto a sociedade pode nos influenciar a sermos impostoras na nossa própria vida. Como é que isso se manifesta, Elisa? Cíntia e meninas, isso é um problema, né? A gente tem que encarar que hoje a gente vive numa sociedade muito pautada pelo desempenho. Então, a gente sempre precisa correr atrás, né? Ir além, resultados, demandas, e a gente tem muito essa visão do mito da heroína, de que a mulher tem que ser super-heroína, que ela tem que dar conta de tudo, que ela tem que, de alguma forma, equilibrar todos os pratinhos. Então, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa colaboradora. Né? Então, a gente precisa ser perfeita em tudo. Né? Se cria esse mito da perfeição e de que está mal, limpa a lágrima e vai mal mesmo, vai chorando, vai triste, mas tu tem que dar conta. Né? Então, a gente não pode adoecer, a gente não pode ter um momento de resguardo, a gente não pode pedir ajuda, a gente tem que dar conta sozinhas. Né? Então, a gente foi construída socialmente numa sociedade muito perversa em algum sentido, né? Uma sociedade muito pautada na performance, em que a gente não pode trazer, muitas vezes, esse olhar mais cuidadoso, mais gentil com nós mesmas e com as outras. Então, nós nos cobramos, nos autocobramos e cobramos também que todas as mulheres sejam perfeitas. E isso acaba gerando essa síndrome da impostora, que, de forma muito prática, né, como a Cíntia bem colocou, é o quê? É a sensação de que a gente nunca está pronta. Essa é a síndrome da impostora. É assim, eu não sou boa o suficiente, então daqui a pouco eu vejo ali que tem uma vaga nova dentro da minha empresa. Mas eu não vou concorrer porque eu não estou pronta. Falta ainda o curso X para eu conseguir. Não, eu quero me candidatar sei lá, fazer uma palestra, eu quero vir aqui na frente, eu quero participar, mas eu ainda não estou pronta. Eu preciso um pouquinho mais. Eu vou ler mais um livro. Agora eu vou ler o livro da Síndrome da Impostora e ano que vem eu vou estar pronta. Aí chega ano que vem, o que acontece? Mas ainda falta um pouquinho mais, eu ainda não estou pronta. Eu ainda não sei todos os conteúdos de comunicação para falar. Então, a gente vai se auto-sabotando. A gente vai achando que a gente nunca está pronto o suficiente. E esse dia nunca chega, porque a gente nunca vai ser perfeita. Né? A questão é o quanto a gente está... o quanto a gente tem autoconhecimento para entender os nossos limites, entender as nossas potencialidades, vamos falar muito disso daqui a pouco, para mesmo não sendo perfeitas, porque ninguém nunca vai ser, isso é um ideal, né? É um mundo das ideias, que a gente vá para a arena.
né? Tem uma pesquisadora que é a Brené Brown, que ela fala muito sobre isso. O sair da plateia e ir para a arena. Independentemente da gente ter todas as competências, porque ninguém nunca vai ter, a gente se expor, a gente dá a cara a tapa. Né? E aí tem um conceito muito legal da vulnerabilidade, que é eu me mostrar ser humano. O quanto a gente se mostra mais ser humano, a gente vai sentir espaço para trocar mais com as outras mulheres. Então, hoje a gente tem a Ana Carolina aqui, que certamente vai trazer a vulnerabilidade dela, trazendo que ela não é perfeita, ela também tem medos, tem anseios, mas ela foi para a arena, né, e de alguma forma está aqui numa alta posição, que certamente teve suas dificuldades, seus percalços, mas a gente precisa ir, a gente precisa se apoiar, e quando a gente se apoia é muito mais fácil, é muito mais leve. Então, acho que esse é o convite aqui, né? A gente estar mais nesse sentimento de sororidade para, mesmo eu achando que eu não estou pronta, de repente eu vou lá e peço ajuda para a Cíntia, ela vai me dar aquele empurrãozinho. Né? Fica muito mais fácil, fica muito mais leve se a gente for juntas. Então, acho que é um pouquinho por aí. Que bacana. Olha só, durante o momento que tu estava falando, tu falou de autossabotagem, né? Qual o principal sabotador da autoestima que faz com que a síndrome da impostora muitas vezes nos domine, né? Esteja ali presente, fazendo com que realmente a gente não avance, né? Não vá para a arena. Sinto dizer para vocês que o maior sabotador, isso é pesquisa que nos mostra, é científico, né? Dados aí, fatos e dados, o maior autossabotador da mulher é o perfeccionismo. É essa sensação de que a gente precisa ser perfeita, a gente precisa dar conta de tudo. E, sem dúvida, é o maior autossabotador. E aqui tem uma questão muito importante, que é o seguinte: a gente quer equilibrar todos os pratinhos, mas nós temos um conceito de equilíbrio que é muito perigoso. O que a gente pensa quando pensa, eu quero ter uma vida equilibrada? Que o equilíbrio ele é uma linha reta. Né, que o equilíbrio ele é perfeito. Agora, pensem no eletrocardiograma, pensem no coração. Se a gente está em linha reta, o que significa? A gente está morto, né? A vida, o equilíbrio ele não é estático, ele é dinâmico. A gente vai, um dia, poder dar mais atenção para o filho e talvez não tenha entregue da melhor forma aquela nossa demanda, mas no dia seguinte, hoje eu vou priorizar o trabalho, né? Não vou conseguir estar todas as horas com o meu filho que eu queria, e está tudo bem. Né? O equilíbrio está no movimento, a gente vai se movimentando, a gente vai fazendo da forma que a gente consegue, sem se cobrar tanto. Né? Não dá para vir com aquele chicote batendo nas costas de querer dar conta de tudo, porque esse perfeccionismo ele só nos atrapalha, ele é o maior sabotador da nossa autoestima. Então, a dica, sejamos menos perfeccionistas. Sejamos mais humanas. Né? Acho que quanto mais ser humano a gente for e poder compartilhar de novo a vulnerabilidade e poder se abrir para o outro. A vulnerabilidade ela é matéria-prima da confiança. Se a gente quer criar confiança com a outra, a gente precisa se expor para que o outro confie em mim. Né? Então, vamos se abrir mais, vamos pedir ajuda. Né? Uma forma linda de vulnerabilidade. Levanta a mão e pede ajuda. Tu não precisa estar sozinho. A gente está aqui no movimento de rede de apoio. Quanto mais grupos, mais coletivos de mulheres a gente tiver, muito mais forte a gente vai ser. Então, vamos se apoiar, vamos se unir. Quanto mais a gente faz isso, muito mais leve vai ser. Que maravilha te ouvir falar. Mas, Ana, eu quero ouvir de ti agora. Um pouquinho, assim, que tu também possa compartilhar conosco se tu já passou, né, por algum desses desafios, assim, no teu dia a dia. E se tu puder ainda nos trazer como é que tu tenta driblar isso, assim, tirar essa síndrome da impostora ou fazer com que ela não esteja ali presente, né, no teu dia a dia, nas tuas ações, né? E a gente sabe que tem muita coisa que tu faz, né? Todas nós, né? Nossa, a gente faz quase impossível, né, Elisa? Quando tu falou do livro, falta 5 páginas para eu terminar de ler esse livro, né, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu até indico, assim, que livro. Tem livros que a gente lê, né, ao longo da vida, assim, que meio que passa batido, né? E a gente sempre se pergunta o que fica depois que a gente lê um livro. E esse livro, eu diria que ele é libertador, eu acho, sabe? Porque é justamente isso. É a gente aceitar que a gente não é perfeito, que a gente tem as nossas vulnerabilidades, que expor a tua vulnerabilidade é um ato de coragem.
é muito bacana e a gente começa a fazer umas reflexões até meio filosóficas, assim. Eu achei demais. Tu também já leu esse livro, né? E é um livro para ler, reler, sabe? É legal marcar algumas frases, assim, ó. É incrível esse livro. Então, fica a dica para vocês. Muito. Eu só não empresto porque eu gosto de ler as frases de novo, toda hora. Eu me apego nos livros, como é que pode? Mas é muito bom, vale a pena. E a gente não precisa ler assim, né? Tu pode ir lendo aos poucos, né? Então, isso é bacana. Mas, respondendo à pergunta, sim, várias vezes. Uma coisa que aconteceu comigo um tempo atrás, uma psicóloga amiga nossa, que fez um trabalho com a gente, de PDI, enfim, ela me pediu para conversar com uma menina jovem, que estava começando a carreira dela, e ela disse: Ana, eu gostaria que tu conversasse com ela sobre coragem, porque eu acho que é algo assim que te define para mim. E quando ela falou aquilo, sabe quando a gente pensa, eu? Corajosa? Será? Sabe? Então, tem umas coisas assim que acontecem na vida da gente e eu pensei, puxa, eu não me vejo corajosa, eu me vejo medrosa, de verdade. Então, eu comecei a analisar como é que eu estou passando, né, a imagem de coragem, talvez, por assumir riscos, de alguma forma. Eu comecei a refletir sobre isso. E, na minha trajetória profissional, quando teve a sucessão, né, do meu tio, que eu trabalhei muitos anos com ele, na verdade, foram os 3 irmãos, né, assim, que trabalharam muito juntos, a segunda geração toda, mas falando assim do meu núcleo familiar, eram os 3 irmãos, né, na gestão do negócio, e eles foram, aos poucos, passando assim o bastão. E o meu tio, na época, ele estava assim, num momento bem assim, de bastante estresse, né, porque é estressante. A gente chega um momento assim, que a gente tem, né, aqueles rompantes, todo mundo tem. Eu já tive também, há 6 anos atrás, assim, um momento bem difícil assim, da minha carreira. E naquele momento, quando eu tive que assumir... Nossa, gente, eu penso... quando eu me lembro daquele momento, do medo que eu senti... Meu Deus do céu, agora eu vou ter que decidir tudo. O meu tio agora ele vai descansar, ele precisa de um tempo e eu vou ter que tomar decisões. E tem muitas pessoas que estão aqui, que estão até hoje comigo, que assumiram a bronca. Então, eu sempre digo, eu não cheguei até aqui sozinha. Foi porque eu tive muito apoio, eu tive muitas pessoas que acreditaram e que me encorajaram, sabe, a assumir. Eu me lembro... de conversas assim com a equipe, gente, a situação é essa, vocês estão comigo, vamos juntos, né? E graças a Deus assim o pessoal acreditou, sabe? Enquanto eu no momento não estava acreditando em mim, eu me questionava, meu Deus do céu, sucedeu meu tio, um homem, um líder forte, sabe? Os 3, os 4, todos os da segunda geração foram líderes muito fortes. E essa coisa da autossabotagem eu via muito presente assim na minha vida profissional, de olhar e dizer, não vou chegar lá, sabe, onde chegou meu pai, onde chegou meu tio. E o medo do julgamento, para mim, isso era uma coisa assim que me atormentava, de pensar, o que vão dizer agora? Eu chegava a criar pensamentos do que os outros iam dizer. Eu pensava assim, vão dizer que essa perua quer lá agora, não entende nada, essa guria, não vão me respeitar. Eu pensava assim, sabe, porque a mulher tem muito isso, não vão acreditar em mim, não vão... E foi uma construção, assim. Então, eu comecei a investir, eu acho que isso é uma curiosidade, é uma vulnerabilidade que todas nós temos, né, em vários momentos, não é... é uma coisa que nos acompanha, mas a gente tem que identificar ela, acho que o segredo é esse, e trabalhar muito autoconhecimento, sabe? E a inteligência emocional, para mim, né, Elisa, acho que esse é o segredo, né? Quando eu tive o meu rompante, assim, de uns 6 anos atrás, eu estava assim, quando a gente se sente assim num beco sem saída, tu olha assim, e agora, o que eu vou fazer? E agora, o que vai ser? Eu tive que parar uma semana, sabe? E botar a cabeça no lugar, e desde aquele momento eu comecei a aprender sobre inteligência emocional, buscar coisas que de alguma forma me alimentavam, me faziam com que eu me sentisse mais forte, mais capaz, né? E é algo que a gente, acho que é bom isso, é um processo que não termina. A gente precisa estar sempre alimentando isso, lembrando, para a gente acreditar
né, cada vez mais no nosso potencial. Então, exato, é uma jornada sem fim e é bacana olhar para trás e ver o quanto a gente evolui, o quanto a gente cresce. Se eu pudesse voltar atrás e fazer um pedido para o passado, sabe? Eu penso, como seria bom se há, sei lá, 10 anos atrás eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, né? Então, mas uma coisa boa é que eu aprendi que a sabedoria começa depois dos 40, então tá. Não adianta forçar a barra, né? Que interessante, né, quando a gente te escuta falar, né, porque às vezes a gente cria também aquelas imagens. Não, ali é tudo perfeito, né, a empresa já está ali constituída, só vai assumir, né, vai dar sequência. Mas quando tu traz, né, esse momento que tu te questiona, né, mas também, ao mesmo tempo, vai lá e busca ajuda com as pessoas que estão à tua volta e olha para referências também. Isso eu acho que acaba sendo muito fortalecedor, né? Traz um sentido diferente. Com certeza. Até quando a gente sucede alguém, uma liderança forte, eu já tive essa fala, a Cíntia já ouviu falar isso, né? Mas eu acho que ninguém substitui ninguém, porque a gente só substitui coisas iguais, né? E todos nós somos diferentes, né, dentro da sua singularidade, e a gente sofre por conta da comparação, né, das pessoas, né? Eu me lembro quando meu tio, né, parou, né, eu ia atender um fornecedor, teve um fornecedor que disse para mim: nossa, mas o Tiburcio ficava 2 horas discutindo de produto comigo. Aí eu dizia: mas eu não sou o Tiburcio, né? A gente até brincava, sabe? A gente brincava, eu e as gurias, né? Essa coisa, a troca da liderança, né? De construir essa confiança. Olha o ponto que chegou. Nós chegamos a falar entre nós: gurias, será que nós vamos ter que botar um bigodinho em nós? Porque eles usavam bigode, né? O Tiburcio e o Paulo sempre, né? A marquinha registrada deles, né? Com o tempo ele foi sumindo, porque ele foi ficando grisalho, né? Mas assim a gente brincava, vamos botar um bigodinho, então, né? Porque foi um processo, sabe? Então é bacana. Muita quebra de paradigma, né? Muita. Num setor totalmente masculino, gente. Hoje é o primeiro dia de FIMEC, que é uma feira de componentes para calçados. Quando eu vou nessa feira, eu me pergunto, dá vontade de chegar lá com um megafone: cadê as mulheres? Porque às vezes tu entra num stand para ver material, aí de repente, daí tu senta, o pessoal oferece um café, quando tu olha, tu é a única mulher que está sentada ali, né? Então ainda é um setor muito masculino. Então a gente está conquistando, né, o nosso espaço, né, aos poucos. E eu ia já te perguntar sobre isso. Bom, no início da tua carreira, tu disse que hoje, até hoje, né, trazendo o exemplo da FIMEC agora, que está começando e a gente não percebe tantas mulheres nesses espaços, mas quando lá no começo, no período da transição mesmo, quando tu estava assumindo que tinha isso, né, não se substitui, mas eu venho para a posição que é uma posição que antes ali tinha um homem que estava, e a gente sabe que tem a representatividade, né, da figura masculina, que ela é forte. Tu te sentiu insegura? Tem algum momento, alguma situação, tu trouxe agora a situação aí de um representante, mas alguma situação que, para ti, tu acha que, de alguma forma, pode ter trazido esse momento sabotador e tu te colocar, né, em xeque por isso, achar que realmente, né, se fazer essa pergunta, tá, o que eu estou fazendo aqui? Será que esse lugar é para mim? Deixa eu só complementar com uma frase, pegando o teu gancho, Vamos porque lá. é a frase clássica da síndrome da impostora. Um dia vão descobrir que eu sou uma farsa. As pessoas acham que eu sou boa, mas é tudo mentira. No fundo, eu sou uma farsa. Então, a gente acredita que a gente é uma farsa, que a gente não deveria estar ali. Então, e não importa, gente, isso tem entrevista com Michelle Obama, com Sheryl Sandberg, que é a CFO do Facebook. Ela fala: eu achava que eu era uma farsa. Então, é isso, a gente nunca está pronta, nunca se autovaloriza, né? Então, eu imagino que, talvez, pegando o gancho, já veio essa frasezinha na cabeça. Muitas vezes. A Brené Brown, ela diz no livro, né, os gremlins internos, né, o gremlin que fica ali, quando a pessoa está falando alguma coisa, né, para ti, tipo, dando um elogio, alguém que, pô, que bacana o que vocês estão fazendo na picadilha. Tu começa: mas não, a gente não é tudo isso, não, a gente tem um monte de problema. A gente tem um monte de problemas, vocês não têm ideia, né, a loucura que é aquilo, a gente está aqui de saltinho, bonita, tudo, né, aquela coisa. Mas lá por dentro está tudo assim, né?
Mas é isso, sabe? Então, isso não vai acabar, isso é o bacana. Então, o que muda é a forma como a gente lida com isso. É reconhecer aquele momento e aprender a respirar. Gente, eu aprendi a meditar. Imagina, é uma coisa que nunca imaginei, né, que eu ia ter, né? Até a minha manicure diz que isso é uma evolução, que eu não consigo sentar para pintar a unha. Porque uma vez eu me lembro numa palestra, o pessoal perguntou, lá em Gramado, assim, empresas familiares, perguntaram como é que vocês conseguem conciliar a vida pessoal e a profissional. Eu me lembro que eu disse, olha, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, pintar as unhas eu não pinto, eu falei. E daí terminou a palestra, veio uma mulher falar comigo, ela disse, querida, tu tem que pintar as unhas. Ela falou para mim. E daí eu digo, pior, eu tenho que pintar as unhas, né? Então assim, ó, é questão de tu achar tempo para ti também. Então, é também de tu te colocar, né, em primeiro plano, porque senão é só o trabalho, é os filhos, é marido, tu começa a ficar em segundo plano, né? Então, acho que eu me enrolei, né, na resposta agora. Mas a gente adorou essa tua fala. Não, e esse é um ponto, desculpa, Cíntia, mas Vai assim, lá. eu preciso falar, porque eu estudo psicologia positiva, né, que é justamente esse olhar para o bem-estar, para o autoconhecimento, para a felicidade, e tem um ponto aqui chave do que tu falou, que a gente trabalha muito com um conceito chamado me time, o tempo para mim. E aí, quando a gente pergunta para uma mulher qual é o tempo que tu dedica das 24 horas do dia para ti, é muito difícil ela encontrar esse tempo. As mulheres costumam falar assim, é o momento em que eu levo minha filha no balé, que eu e meu marido conversamos. Não é o tempo com teu marido, com teu filho, é o tempo teu contigo mesma, que tu vai na manicure, que tu vai ler um livro para o teu prazer, que tu vai tomar um café e apreciar a vista. Esse tempo eu não tenho. Aí a gente se pergunta, né, cara, se tu não consegue dedicar 5 minutos do teu dia para fazer uma coisa por ti, como é que a gente vai se fortalecer e fortalecer a autoestima? A autoestima está nos micro-hábitos, nas micropílulas de autocuidado, né? Então, acho que perfeita a tua colocação, porque a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa ter um mínimo de me time para nós mesmas. Fundamental. Olha só, essa dica é ótima, né? Me time. Me time, chique, muito chique isso, adorei. Eu não tinha escutado, me time. Me time, E já saímos daqui todas, né, engajadas aí, atribuir isso ao nosso dia a dia, né? Mas, Ana, a pergunta que eu tinha te feito, e tu trouxe ela aí em essência para nós, é que se em algum momento, né, desse processo da transição, realmente a sabotadora veio aí, né, essa síndrome veio e tu sentiu ela presente, em algum momento ela estava ali, será que isso é para mim ou não, né? Sim, foi exatamente nesses, 6 anos atrás, não faz tanto tempo assim, né? Foi o momento que eu balancei, assim, que eu pensei, meu Deus, isso aqui é muito para mim, sabe? Eu não vou dar conta disso, enfim. Então, mas aí o que acontece? Eu acho que quando a gente começa a analisar e aprender, eu estava naquela fase assim que tudo estava errado, estava todo mundo errado, né? Tudo que era feito não estava bem complicado, assim. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? E quando eu comecei a buscar esse autoconhecimento, eu comecei a botar as cartas na mesa e eu pensei, mas, eu que estou criando isso, ninguém está fazendo isso, né? Aí, a minha agenda era um negócio maluco e tal, era muita coisa, sabe? Viagem, isso. Aí eu pensei, mas é eu que estou permitindo isso, né? Então, quando a gente se dá conta de que não é o ambiente, não é o outro problema, né? O problema é como eu reajo ao problema. Aí, quando a gente começa a trabalhar isso, a vida da gente parece que, sabe, dá um clarão, assim, sabe? E tudo muda. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo, foi esses 6 anos atrás, assim, essa autocobrança de ser tudo perfeito, tipo... qualquer crítica que eu levava aquilo, poxa, se alguém falasse que a cor daquele modelo não estava bonita e tal, parece que estava tudo errado para mim. Eu estava assim com esse tipo de pensamento. Então acho que Deus é muito bom, né? Ele faz as coisas acontecer na hora certa. Eu sempre digo, quando a gente é bem intencionado, né, o universo se encarrega de ajeitar as coisas da melhor forma e aquilo aconteceu na hora certa e tanto que eu estou aqui até hoje, não corri ainda. Que bom. Bom, Elisa, eu também quero saber um pouquinho, assim, né, não sentir
né? Não se sentir assim, boa o suficiente, achar que não está bom, que eu não estou perfeita, faz parte da síndrome, né? Mas como podemos, né, entender que não somos perfeitas em tudo e também exercitar as nossas qualidades? Aquela coisa assim de realmente se reconhecer. Como é que a gente pode fazer isso? Tchan, 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 tchan. Né? A pergunta de $1 milhão. Eu acho que o primeiro movimento é autoconhecimento, né? Acho que é disso que a gente está falando hoje, e acho que esse olhar de abordagem centrada em forças, que a psicologia positiva tanto fala, né? O se olhar e identificar no que eu sou boa. E sabendo que eu não preciso ser boa em tudo, mas assim, eu conheço as minhas fortalezas, eu conheço as minhas potencialidades, e mais do que isso, eu estou mobilizando hoje, na minha vida, no meu trabalho, aquilo que eu tenho de melhor, ou eu estou só tentando cobrir gaps, né? Com aquele chicote de eu não sou boa nisso, então eu vou só correr atrás daquilo que eu não sei, tentar tapar buracos, mas será que eu estou valorizando o que de fato eu tenho, e todas nós temos forças, todas nós, isso é do ser humano. Agora, a questão é, eu conheço elas, né? Eu estou valorizando elas, eu estou dando luz para elas. E aí a gente não vai ficar só aqui no discurso, nós vamos praticar um pouco disso. Oh, coisa boa! Vamos botar a mão na massa aqui, né? Não vamos só ficar nas palavras, a gente precisa de ação. Acho que a mudança está na ação. Então, a gente vai convidar vocês agora para se experimentarem um pouco nesse movimento autoapreciativo, de se olhar um pouquinho, de ter esse momento, né? A gente está tendo um me time aqui, de parar e se olhar, sair do piloto automático e vir para consciência, né? E pensar um pouco sobre a gente. Então, que bom que estamos tendo esse momento, vamos aproveitar essa oportunidade. E eu queria convidar vocês para praticar aqui numa ferramenta minha, né? Eu sou design de ferramentas também, e tem uma ferramenta muito especial, que são as cartas das superforças, que nada mais são do que cartas de forças humanas. E agora eu vou convidar vocês para fazerem trios, e a gente vai fazer uma pequena dinâmica aqui. Então, primeiro, se identifiquem como trios aqui, antes da gente levantar. Trio ou grupo, enfim, se tiver um grupo de 4 pessoas, não tem problema. Eu vou pedir para a gente se dividir um pouco aqui, um pouco aqui. São as mesmas cartas que tem aqui, são as que tem aqui, as mesmas que tem aqui e que tem ali. Então, a gente se divide num grupinho, e eu vou pedir para que vocês olhem as cartas, né? Cada carta representa uma força humana, e atrás a gente tem 3 perguntas reflexivas, que é para que você olhe e pense: será que eu me identifico com essa força? Espiritualidade. Deixa eu ler as perguntas aqui atrás. Você procura se conectar com sua paz interior? Se energiza buscando a plenitude e seu propósito de vida? Valoriza momentos de autoconhecimento, transcendendo aquilo que é tangível? Me identifico com essa carta, tem a ver comigo. Então, você pode escolher essa força como a sua força. E assim por diante. Você vai ler as cartas. Algumas vocês vão se identificar de cara, outras nem tanto. O desafio aqui escolhe uma. A que mais fala de você. Então, por exemplo, inovação. Cara, eu sou uma pessoa inovadora, sempre tenho ideias diferentes, estou sempre trazendo novos olhares, me identifico com a inovação. Essa carta fala de mim. Escolhe ela, pega ela para você e vai para o seu trio. E eu quero que cada uma do trio conte para as outras colegas qual foi a carta que escolheu e por quê. Então é o momento que a gente vai se autoconhecer através das cartas e depois compartilhar com as outras qual é a nossa força. Qual é a carta que mais fala da gente. Só que tem um desafio aqui, o tempo. Eu quero propor aqui que a gente faça isso em, Cláudia, 15 ou 10 minutos, Cláudia. Me ajuda. 12 minutos. Então, valendo o desafio, eu sei que a mulherada é porreta e vai conseguir.
Muito bem. Alguém aqui quer compartilhar como é que foi esse momento? Vi que tinham várias discussões ali, vários insights. Como que é escolher uma carta, se olhar através de uma carta, através de uma força, se autovalorizar e ainda compartilhar com a outra, né? Esse movimento a gente não faz, né, gurias? A gente não para fazer isso no dia a dia, né? A gente tem muito claro o que a gente não faz bem, não é verdade? Mas aquilo que eu me considero boa, dificilmente eu valorizo e eu falo sobre mim através disso. E como é importante a gente mudar a nossa narrativa, né? Quando alguém pergunta da gente, não sair falando dos defeitos, mas sair falando eu sou boa nisso, eu sou boa nisso. Como a gente tem que mudar essa história que a gente conta para nós mesmas. Como isso muda, né, a nossa autoestima e diminui essa síndrome da impostora. Porque eu vou falar para vocês, ela não vai sumir. Ela vai continuar de alguma forma, né? Talvez a gente leve ainda séculos de desconstrução cultural, mas quanto mais a gente se autovaloriza, mais a gente se une para olhar e botar luz sobre as nossas potencialidades, a gente vai diminuindo essa impostora até ela ficar bem quietinha e não nos incomodar mais. Pode falar, por favor. Porque isso é muito cultural do ser humano, né? A gente aprender pela dor, a gente ser crucificado, nós termos, na essência, uma educação, principalmente da cultura alemã, que foi a minha criação, né? De que eu sempre brinco, né? Eu nunca pude me atrasar para o trabalho, né? É feio, né? Eu tinha que tirar notas boas e eu fui criada nessa base, né? E eu acho que o exercício de hoje, muito mais é tu ter o autorreconhecimento de quem está do teu lado, né, se unir a isso, porque eu sempre tive um sentimento de culpa. Para vocês terem uma ideia, eu não tenho vergonha de falar, eu aprendi a usar vestido quando eu comecei a trabalhar na Bibi, porque eu não usava, eu não me sentia nesse direito, né, por muita opressão e a forma como eu era vista. E eu acho que tem duas questões que a gente tem que trabalhar muitas vezes, que é a culpa, né, que a gente se sente culpado por querer se sentir de tal forma, e no exercício hoje a gente se sentiu mais livre para isso. E o segundo é o meio que tu vive, né? Então eu acho que a oportunidade de tu estar numa empresa que te valoriza como mulher, né, e que não faz disso uma diferença entre as lideranças masculinas e que te coloca de igual para igual também é uma oportunidade que a gente tem que buscar, né? O que eu sinto hoje que eu vim de outras gerações e de outras fases na minha vida, onde a gestão e onde a forma de eu ser conduzida era através de já premissas criadas dentro do contexto que eu vivia. Então, eu não tinha um meio que eu podia me libertar antes. Talvez eu me senti de uma forma que eu tinha que ser daquele jeito para eu conquistar espaço, né? E hoje aqui, graças a Deus, a gente tem uma influência muito grande, exemplos muito bacanas e uma união que nos faz e nos permite, né, ser a gente mesmo. E eu acho que a pandemia transformou isso em realidade. Hoje, por exemplo, tu está num home office, o teu cachorro está latindo e tu tem que dizer, eu estou em casa, né? E está acontecendo alguma coisa no nosso meio, teu filho está chorando, eu não tenho filhos, né? Todo mundo sabe, mas acontece, eu sou mãe, eu tenho que atender. Então, hoje a gente consegue ser mais original, a gente consegue se expor mais, a gente conquistou esse espaço, né? Mas eu acho que esses dois sentimentos da culpa e da interferência do meio, eles também te ajudam muitas vezes a conseguir a trabalhar essa característica que a gente está falando hoje, ou não, né? Então, isso eu acho que é muito importante. Também gostaria de ouvir tua opinião sobre isso. Eu acho que isso tudo que a Danúbia trouxe para nós vai bater muito com algo que eu quero te perguntar e que daí acho que vai nos direcionar aí para um momento muito interessante. Elisa, o que significa autocompaixão? Como é que a gente pode entender a autocompaixão? Que eu acho que vem de encontro com o que a Danúbia está trazendo. Eu acho que a gente combinou com ela, né? Porque não podia ser melhor. Tu deu o gancho aqui, não, mas perfeita colocação, acho que faz total sentido e vem muito de encontro a esse conceito da autocompaixão, que nada mais é do que uma capacidade humana, ou seja, todos nós temos em alguma medida. A gente pode não ter desenvolvida a autocompaixão, mas a gente tem ela para desenvolver, que nem uma musculatura. A gente vai na academia e a gente desenvolve. Então, assim, não adianta a gente falar, eu não tenho autocompaixão. A gente tem, a gente só precisa ter consciência de como desenvolvê-la. E o que é a autocompaixão? Né? E por que ela vem sendo tão falada ultimamente?
Gente, a autocompaixão, ela pode ser entendida como a capacidade do ser humano de tentar diminuir ou mitigar o sofrimento, seja dele, seja do outro. Então, por exemplo, quando meu filho está triste, meu marido está triste, o que eu faço com uma pessoa que eu amo e que eu vejo que ela não está bem, que ela está mal, que ela precisa de ajuda? Eu vou lá e acolho. Eu vou lá e tento, de alguma forma, agir, ou seja, eu vou para a ação para tentar ajudar. O que eu posso fazer por ti? Como é que a gente pode sair dessa? Existe alguma coisa que eu possa fazer? Então, eu tenho empatia, em primeiro lugar, e autocompaixão, o que hoje a gente entende, conceitualmente falando, e dentro do mundo acadêmico, ela é um movimento além, porque ela é como se fosse um outro nível da empatia. Né? Ela é eu entender o que o outro está sentindo, me colocar no lugar do outro, vestir os sapatos do outro, mas agir para solucionar aquela questão. E a autocompaixão nada mais é do que fazer esse movimento comigo mesma. Só que por que é tão difícil? A gente acolhe o outro quando o outro não está bem, mas quando a gente não está bem é o quê? Enxuga a lágrima e vai. Tu tem que dar conta. Chega de mimimi. Vai, vai, vai. A gente não respeita os nossos limites, muitas vezes. E o que a gente precisa, às vezes, é um colo, né? É uma pausa, é respirar, é mudar o foco, é levantar a mão e pedir ajuda. Né? A gente estava falando antes da vulnerabilidade. E por que a gente não consegue fazer isso? Perfeccionismo. De novo, percebam que é um círculo vicioso. Então, assim, eu preciso dar conta, eu preciso ser perfeita, eu preciso resolver tudo, eu não posso estar mal hoje, eu não posso pedir ajuda, eu não posso pedir arrego, porque eu tenho que, sim, levar o piano nas costas. E aí a gente não tem autocompaixão. Então, a autocompaixão é esse movimento de eu me olhar, de eu me acolher, de eu me entender, de muitas vezes eu me resguardar para vir mais forte. Não é que eu vou desistir. A autocompaixão ela não é passiva, ela é um movimento de o que eu preciso agora fazer para que eu possa vir mais forte. Então, ela é uma capacidade humana e que a gente pode desenvolver de várias formas. Inclusive, a gente esqueceu de falar que temos mais um presente para vocês, que depois a gente vai enviar por e-mail uma meditação de autocompaixão. Porque a meditação, né, que a própria Ana falou, que ela está aprendendo a fazer, é uma forma muito poderosa da gente desenvolver a autocompaixão. Né? Então, a gente vai enviar esse exercício para vocês e, de verdade, convido a todas para fazerem, né? Porque ela é muito poderosa e a gente desenvolve no dia a dia. Nada cai do céu. Não existe fórmula mágica, não existe 5 passos para desenvolver tudo isso que a gente está falando. São micro-hábitos, é o dia a dia, é um trabalho de pouco a pouco. E a gente vai mudando esse foco de olhar só para o problema, se auto-sabotar e de se fortalecer pela autoestima, pelo autoconhecimento. Então, vamos nesse movimento, vamos para essa ação, que é devagarinho, mas é constante. Elisa, e agora trazendo assim, né, que é esse movimento de olhar para si, de ter essa percepção. Como é que a gente pode fazer para nos fortalecer em relação à autocompaixão? Como é que ela pode fazer com que a gente se sinta mais segura, que realmente seja uma ferramenta que venha ao encontro de nos potencializar, né, olhando realmente para as nossas potencialidades, mas que realmente possa nos dar assim a condição de seguir em frente. Eu acho que, de novo, não tem fórmula mágica, mas uma das grandes direções aí é o autocuidado. É a gente começar, de novo, me time, é a gente começar a se priorizar. Se eu perguntar aqui para vocês, quem que vocês mais... 3 pessoas que vocês mais amam no mundo. O que tu me diria? 3 pessoas que tu mais ama na tua vida. Fala assim rápido, que vem na cabeça, intuitivamente. Eu e minha sobrinha. Teu filho, teu marido e a tua sobrinha. E tu mesma. Esqueci. Esqueceu. Tá vendo? E eu tenho certeza que várias aqui pensaram no filho, no marido, na mãe, no pai. E nós? Dentre as 3 pessoas que eu mais amo na minha vida, tem que estar eu. Eu não posso me despriorizar dessa lista, entende? Então, é esse movimento, Cíntia. É a gente começar a se colocar em primeiro lugar. Porque se eu não estiver bem, eu não vou dar o meu melhor para os outros também. Né? Então, é começar a colocar no me time das 24 horas que eu tenho no dia. Eu não tenho 5 minutos, 10 minutos para fazer algo por mim. Sem se sentir culpada, entendendo que eu sou merecedora. Eu mereço. Eu sou foda.
Cara, por que eu não me reconheço? Olha daquelas cartas ali, quantas que eu vejo em mim? Chega de sabotagem. Eu sou muito mais do que isso, eu sou muito mais do que o que falta em mim. E outra, né, gente, as cartas nos mostram, vamos valorizar a diversidade, a gente tem aqui um time de mulheres. Se eu tenho mais forte a bondade, daqui a pouco a Cíntia tem a criatividade, vamos se unir. Eu não preciso ter tudo, eu posso chamar a Cíntia e a gente fazer juntas. Né? Então, não esperar que eu tenha tudo no nível de excelência máximo. Ninguém vai ter, ninguém aqui é robô. Mas vamos unir as forças. De verdade, não no discurso, mas no dia a dia. Então, eu acho que é um pouco por aí. Mas tudo que tu trouxe, acho que traduz muito o que a gente sente no dia a dia, né? Nosso dia a dia tem um pouco disso. Nós vamos, às vezes, não escutando de forma generosa o que precisamos e as nossas potências que temos. Hoje eu recebi uma mensagem que dizia o seguinte: se tu tiver coragem de dizer para as pessoas o que tu deixa a tua voz interna dizer para ti, com certeza tu seria muito malvada com as pessoas. Então, a gente é muito malvada com a gente, né? A gente é muito malvada com a gente esquece que a gente tem que ser generoso, né? Tem que ser carinhoso conosco. Os pensamentos, nós estávamos falando no início aqui, um pouquinho, eu e a Elisa, os pensamentos, né? Que a gente, às vezes, permite habitar e que são muito dolorosos, né? Conosco. Então, sejamos mais generosas, né? E agora eu quero perguntar para a Ana de novo. Quero perguntar muito. Ana, você é a primeira mulher vice-presidente da Piccadilly, né? Se inspirar em outras líderes fez diferença na tua caminhada? Com certeza, e eu tenho medo de citar, porque sempre são muitas, né? A gente se inspira num comportamento aqui, num aprendizado ali, numa vivência, numa experiência. Com certeza, eu acho que se inspirar em outras mulheres nos fortalece, isso nos abastece. A gente teve conselheiras incríveis no nosso conselho, assim, que foram mulheres que andaram de mãos dadas com a gente por um bom tempo, que realmente agregaram bastante para nós. A minha mãe é uma grande inspiração, né? Sempre foi. A minha mãe, ela é aquele porto seguro, assim, sabe? A minha mãe, eu diria que a minha maior encorajadora é a minha mãe, até hoje, sempre, né? Porque ela sempre acreditou muito, sabe? Nas filhas, de que a gente tinha capacidade, aquela coisa quando tu vai lá desabafar com a mãe, sabe? A mãe diz: não, mas tu é incrível, tu tem potencial, tu não pode pensar assim. Então, ela sempre foi para mim uma grande inspiração e uma grande encorajadora para mim. E a minha mãe, a gente fala muito isso, né? O encorajamento feminino é isso, é a mulher ser o que ela quiser ser, fazer o que ela quiser fazer. Se ela quer seguir carreira numa empresa, ok. Se ela quer cuidar dos filhos, se dedicar à casa, ok. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Que a gente precisa abordar muito como empresa, porque se ela é feliz assim, por exemplo, a minha mãe, ela era professora e ela abriu mão da carreira de professora, uma coisa que ela adorava fazer, para se dedicar à educação das filhas. E foi uma combinação que ela fez com meu pai na época. Ó, tu vai trabalhar, eu dou conta das gurias. E ela disse que vale a pena, né? Que valeu a pena. Ela disse que valeu a pena. Então, assim, eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Não tem o certo e errado. Acho que é aquilo que está te fazendo bem, né? Eu tô trabalhando, estou dando conta, eu estou feliz, né? Eu estou conseguindo, né, ter o me time, né? Perfeito, né? É que o pessoal tem a falsa ideia de que ficar em casa é moleza, é não fazer nada, né? Nem sabem que quando a gente vem trabalhar aqui, a gente entra de férias, né? Quando as gurias vêm de férias, a gente diz: ai, bem-vindo às férias de novo, vou dar licença maternidade. Então, agora, realmente, essa transição assim que a gente fez, né, dos homens, a gente brinca dos mosquiteiros para as mosquiteiras, né? Foi algo assim muito, muito importante na história da empresa. Desculpa quem já sabe essa historinha, mas aqui vai ter gente que talvez vai assistir que não sabe. Mas eu fui a segunda neta a nascer. A primeira foi a Micheline, a minha prima. 4 anos depois, então, eu nasci. E o nosso avô, enfim, ele tinha o propósito muito claro do porquê abrir essa empresa de calçados femininos, para proporcionar para a família e para a comunidade oportunidades de trabalho dignas, né? Era bem claro o propósito dele.
E aí, quando eu nasci, eu fui a segunda, ele disse, poxa, mais uma mulher nasceu agora, quem vai cuidar do nosso negócio? Foi a primeira coisa que ele falou, né? E eu tenho uma foto dele sorrindo na minha sala, né? E sempre que tem um pepino bem daqueles, ai, meu Deus, para resolver, eu olho para ele está rindo. Aí, toda vez que eu olho para ele está rindo. Então, eu penso assim que ele está muito orgulhoso, porque não é, hoje talvez se diria, nossa, ele era um homem machista. Não era, porque naquela época, eles não imaginavam, eles sabiam que trabalhar numa empresa é um negócio complicado, como é que vai ser? Vamos deixar elas em casa, é mais tranquilo. Eles não imaginavam que as mulheres teriam interesse de, né, seguir carreira. Então, é um motivo de orgulho assim, para a gente, sabe, ver que a empresa está indo num caminho de quebrar o tal do paradigma de que a terceira geração quebra as empresas, né? A grande maioria acontece isso. E eu acho que a gente está indo num caminho, eu tenho certeza que a gente está indo num caminho diferente, porque tudo aconteceu de uma forma muito natural, não foi imposto que nós trabalhássemos no negócio da família. Então, a gente precisa respeitar isso nas gerações. Tem gente que o sapato não vai brilhar o olho de todo mundo, então a gente tem que respeitar isso. Então, por isso que eu acredito que está dando muito certo, e para nós é um motivo de orgulho. Eu estou falando agora em meu nome, da Ana Paula e da Cristine. É um motivo de orgulho ser um grande exemplo para as mulheres que aspiram a algo, né, como a gente está construindo. A gente recebeu uma empresa sólida na mão, então nós temos, eu diria assim, que a gente se cobra muito, nós temos obrigação de nos sair muito bem, porque é muito difícil iniciar um negócio. Manter, né? Imagina começar do nada, fazendo 12 pares por dia, e hoje fazendo 30 mil pares por dia. Nossa, uma bela história de quase 67 anos. Então, a gente quer, com o apoio, né, de todos, né, na empresa, os meninos, as meninas, até os meninos que estão aí. O Fernando disse, eu estou me sentindo o legítimo impostor aqui dentro. Há uns 3 anos atrás, eu participei de um evento na FIMEC, que está começando hoje, inclusive, e era também, no Dia da Mulher, um evento, né, era toda uma plateia, era só mulheres, e chegou um homem lá, né, ele chegou uns 5 minutos atrasados. E aí a mediadora saudou ele, era o Milton Killing. Aí ela disse, Milton, tu é corajoso, né? Vim aqui no meio da mulherada, tu veio provavelmente para entender elas. E sabe o que ele respondeu? Eu vim aqui para aprender com elas. Eu disse, que bacana, aquilo foi um comentário de uma síndrome de impostora, né? É ou não é? Porque se a gente começa a olhar, isso está muito presente, né, na nossa vida. Naquilo que a gente pensa que estão pensando, do que vão dizer, né? É impressionante, né? Então, obrigada pela presença dos meninos que estão aqui. Obrigada, Ana. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, mas eu não posso deixar passar, porque quem convive comigo sabe que eu falo muito de propósito. E quando tu trouxe que a tua mãe abriu mão de dar aula, ou seja, educar, algo que para ela tinha a ver com o que ela gostava de fazer, provavelmente com o talento dela, e escolheu educar os filhos, ela continuou exercitando o propósito dela, só que num outro ambiente. Então, às vezes, a gente acha que o propósito está só ligado com a atividade profissional, e vivenciar o nosso propósito, ele vai muito além, ele transcende, né? Então, assim, provavelmente, talvez lá foi algo assim muito instintivo dela, né? Pela questão maternal, de cuidar dos filhos, de dar uma boa educação, mas ela ainda continuou trazendo para o agir dela o que fazia ela também ser feliz no ambiente de trabalho, que é o poder educar. Então, eu não podia deixar de falar isso, porque eu achei muito interessante. E uma outra coisa que tu disse, que ela é o teu porto seguro, quando tu vai lá, ela diz, a mulher pode ser o que quer. Eu gosto muito do nosso vídeo, que traz o vídeo do reposicionamento da marca, que ele fala justamente isso, né? A mulher pode estar onde quiser, pode fazer o que quiser. Então, como as coisas estão conectadas dentro, na família, passando por todas as gerações. Então, eu passo a palavra para Elisa, e depois eu peço para a Ana deixar só a mensagem final, então. Eu acho que, na verdade, a mensagem final é para que a gente olhe agora com muito carinho para todos esses pequenos insights que a gente teve aqui no dia de hoje, né? E aproveitar para levar isso para a vida, sem cobrança, sem essa régua da perfeição, mas que a gente comece dia após dia praticando uma ação de autocuidado, uma coisa que a gente escolha por dia fazer diferente pela gente,
e comece a reconhecer mais as nossas forças, os nossos valores e aproveite essa rede de apoio. A gente não está aqui por acaso, a gente está aqui para se apoiar, para se ajudar, para ser mais forte juntas. Então, vamos celebrar isso, né, e se abraçar aqui e ser mais forte juntas. Obrigada, Elisa. Obrigada. Ana, Carolina? Quando a gente reflete como empresa, falando assim de propósito, o porquê fazemos o que fazemos, fica muito claro. Nós fazemos calçados femininos há mais de 6 décadas porque nós acreditamos nas mulheres. E poder trabalhar internamente o encorajamento feminino é uma forma de deixar isso muito evidente, muito tangível. Então, eu fico muito feliz de esse momento que a gente teve aqui. Queria poder ter 3 horas, nós podia ficar, né, bem mais tempo, né, falando sobre isso. Acho que é um assunto que a gente se identifica muito, né? E deixaria como mensagem final que vocês, né, aquela minha frase que está escrita ali é assim: nunca duvide da capacidade de uma mulher. Se duvidar, ela vai lá e faz. Mas agora eu queria inverter ela. Nunca duvidem da capacidade de vocês. Porque a gente, né, colocou para fora, mas e se eu falar isso para mim mesma, né? A partir de agora, né? Não duvidar nunca, né, da nossa capacidade. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir realizar coisas incríveis. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Bom, muito obrigada, então, às nossas convidadas. Foi muito bacana. Meninas, muito legal a participação de todas vocês, né, de estarem aqui, tirarem esse... Como é que é? Me time. Adorei. Então, muito obrigado pela participação mesmo, né, de estarem aqui, fazer esse momento, né, para si e coletivo. Então, encerramos. Muito obrigada a todas e um feliz Dia da Mulher para nós. Uhul!